Boa noite, igreja. Que alegria, felicidade de poder rever alguns irmãos, de poder conhecer outros. Eu estou muito feliz. Estou acompanhado de Cláudia, minha esposa. Peço a ela que se coloque de pé, por gentileza. Alguns não a conhecem. Estamos muito felizes de estarmos junto aos amados irmãos. Vamos na palavra de Deus, amados. Nós vamos estar falando esta noite sobre restauração. A restauração pertence ao Senhor. E eu convido aos amados a abrirem suas Bíblias em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Farei a leitura dos versos 1 ao verso de número 14. Ezequiel 37. Assim diz a palavra do nosso Deus: a mão do Senhor veio sobre mim, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande, e que estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne e estenderei pele. Porei o Espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e ossos se uniram, osso com osso. Olhei e vi que os nervos os cobriram, a carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, ó filho do homem. Profetiza e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus. Ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele havia ordenado. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, um exército muito grande. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram-se, a nossa esperança morreu, fomos totalmente exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei a terra de Israel, ó povo meu. E quando eu vos abrir as sepulturas e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e cumpri isso, diz o Senhor. Amém? Ó Deus, estamos expostos diante da Tua palavra mais uma vez, na dependência do Teu Santo Espírito, Pai, para compreendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nos mostrar esta noite, Deus. Cuida, Deus, da nossa mente, do nosso coração, Pai. Não deixe que nada, ó Deus, tire o foco, que é a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Amados, eu trago como tema para esta mensagem: o Senhor restaura os seus pelo poder do seu Espírito. O Senhor restaura os seus pelo poder do seu Espírito. Queridos irmãos, o texto é bem interessante porque ele começa com uma ação de Deus e ele vai terminar com as ricas promessas de Deus para o seu povo, para os seus. É interessante também que Ezequiel, quando nós vamos ver o ministério profético de Ezequiel, é um profeta que viveu no mesmo período do profeta Jeremias, por exemplo, mas o seu ministério ele acontece lá no cativeiro babilônico, lá na Babilônia. Ezequiel foi treinado, meus amados, para ser um sacerdote na cidade de Davi. Ele conhecia bem, era um profeta que conhecia bem a vida religiosa do seu povo, porque ele havia sido treinado para ser um sacerdote, como falei. Então, ele tinha um conhecimento da vida religiosa de todo o seu povo. E qual era a situação do povo, amados, dentro desse contexto, onde está inserido esse texto, para que tenhamos uma compreensão melhor? Nesta época, Israel e Judá estavam totalmente destruídos, estavam totalmente arruinados. A Síria, por exemplo, havia dispersado todo Israel e Judá havia sido capturado pela Babilônia. Esse era o contexto quando Ezequiel é chamado a profetizar. E o interessante também, amados, que este profeta Ezequiel, Isaías, Jeremias já haviam predito que o povo retornaria, voltaria do cativeiro. Mas o interessante é que a visão de Ezequiel ela vai mais adiante no tempo. Ele vê então a época em que a nação que estava morta espiritualmente voltaria à vida. É interessante também que vemos nesse texto, meus amados irmãos, o Senhor vai mostrar não somente ao profeta, mas ao povo também, a impossibilidade humana de se auto-regenerar, de se auto-restaurar espiritualmente. Este texto fica bem claro isso, tanto ao profeta quanto a todo o povo, que é humanamente impossível o povo ou nós nos restaurarmos espiritualmente por nós mesmos. Há uma insuficiência, uma incapacidade de fazermos isso, se não for a boa mão do Senhor sobre nós. E nesta visão, meus amados, o Senhor, Ele vai nos apresentar o método, Ele vai nos apresentar os meios pelos quais irá restaurar, reconstruir, principalmente, a vida espiritual do seu povo. Quando nós olhamos para o capítulo anterior, no capítulo 36, nos versos 24 a 28, Deus vai fazer, depois você pode conferir lá, Deus vai fazer uma promessa extraordinária. Deus vai prometer que vai reunir um povo de todas as nações para si mesmo, de que irá purificar esse povo de suas impurezas, de seus ídolos, de substituir um coração de pedra por um coração de carne e dar a garantia do seu espírito, de que moveria este povo a seguir o seu caminho e a guardar os seus mandamentos. E quando nós olhamos, amados, para este texto que acabamos de ler, e eu te convido a vir comigo, nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 6, Deus apresentando esta visão ao profeta Ezequiel e instruindo o profeta no que ele deveria fazer. E é bem interessante que o texto vai começar assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos. E é muito interessante, meus amados, que o profeta ele vai completar com o versículo 2, dizendo: ele me fez andar de um lado para o outro.
Talvez a intenção de Deus fosse: olha, observa bem, preste bem atenção nesta visão que eu estou colocando diante de você. E duas coisas, amados irmãos, que está no verso 2, vão chamar a atenção do profeta. Primeiro, ele vai dizer assim: olha, o número deles é muito grande, eram muitos ossos. E a segunda coisa que chama a atenção do profeta, que estavam muito secos. Na sua versão pode estar aí, sequíssimo. Talvez alguém tenha esta versão aí, que era sequíssimo esses ossos. Interessante, meus amados, quando nós olhamos para o Salmos 23, os Salmos de Davi, bem conhecido, no verso 4, Davi vai falar que ainda que eu ande, ou que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Interessante que quando nós olhamos para essa visão, meus amados, não era um vale da sombra da morte, mas o que estava diante do profeta era um vale de morte. Totalmente de morte. Um vale, um campo de batalha. E observem, uma batalha perdida. Ossos secos. Muitos. Uma batalha completamente perdida. O retrato que estava diante do profeta era de uma absoluta derrota. Esse era o quadro que Deus, que o nosso Senhor Deus, apresenta ao profeta Ezequiel. E o interessante é que na cultura judaica, meus amados irmãos, a nossa também não é diferente. Os ossos expostos, insepultos, sem serem sepultados, significavam humilhação, uma vergonha muito grande. E o versículo 3, que completa, amados, essa visão inicial do profeta Ezequiel, nós vamos ver Deus falando algo maravilhoso. Ele vai dizer: e ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão reviver? Era uma visão, amados, humanamente irreversível. E o Senhor me faz esta pergunta ao profeta. Confesso aos irmãos que, se Deus fizesse esta pergunta para mim, certamente eu diria que não, Senhor. Muito secos. Não há como, Senhor. É impossível. Mas, amados, o que nos chama a atenção no início desta primeira parte do texto é que Ezequiel vai responder de uma maneira brilhante. Ele vai dizer: Senhor Deus, tu sabes. Senhor Deus, tu sabes. Queridos, nós aprendemos algo maravilhoso aqui, com este ensinamento, com esta resposta do profeta, que diante das nossas limitações, de situações que nos parecem irreversíveis, o melhor a fazermos é olharmos para o alto de onde vem o nosso socorro e dizermos: Senhor, tu sabes. Senhor, eu não sei o que fazer da minha vida, mas eu sei que tu sabes. Senhor, eu não sei o que fazer com o meu filho, com a minha filha rebelde, ou que está nas drogas. Senhor, eu não sei o que fazer, mas tu sabes, Senhor. Tu sabes. E isto é maravilhoso, meus amados. E isso é fundamental para nós. Vivermos isso, esta experiência do profeta em nossas vidas. E é interessante o nosso Deus, né? Faz com que ele ande no meio desses ossos expostos, sequíssimos, e faz esta pergunta: poderão reviver? Amados, que maravilha a palavra de Deus para nós. Que maravilha. Como nós aprendemos com a história do profeta: Senhor Deus, tu sabes.
Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você tem vivido, não sei a particularidade da sua vida, mas que nessa noite a sua oração possa ser diferente diante de alguma dificuldade que você tem enfrentado. Senhor, Tu sabes o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. A luta tem sido grande, mas Tu sabes. Quando nós avançamos um pouco, amados, no texto, nós vamos ver agora do versículo 7 ao versículo 10, o profeta ele vai interagir com essa visão apresentada a ele. Ele vai interagir com esta visão. E olha o que o versículo 7 vai dizer para nós. Profetizei como me foi ordenado. E enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram, osso com osso. Eu não sei se você já se fez esta pergunta. Como ossos puderam obedecer e se juntarem? Não sei se você já parou para se fazer ou fazer esta pergunta ao Senhor. Como os ossos obedeceram a palavra do Senhor e se juntaram? Eu sei que você, como eu, crê na palavra de Deus, como infalível, como inerrante. Mas se você ainda tiver alguma dificuldade em crer nisso, eu te convido a olhar João 11. João, no capítulo 11, vai estar falando sobre a passagem da ressurreição de Lázaro. E é bem interessante porque no versículo 43 do capítulo 11 de João, no Evangelho, e tendo dito isto, o Senhor Jesus exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o que estava morto saiu. Como Lázaro ouviu? Se os ossos, amados, está difícil talvez para que você creia. Trouxe um exemplo de alguém que estava ainda no túmulo e que também morto ouve a voz do Senhor e obedece e sai do túmulo. Amados, pelo poder da palavra, guardem isso, o Senhor se faz ser ouvido por quem não tem ou não tinha nenhuma condição de ouvi-lo. O Senhor, Ele se faz ser ouvido por quem não tem nenhuma condição de ouvi-lo. Nosso Deus é maravilhoso, amados. Ele é tremendo, nosso Deus. Quando olhamos para Isaías 65:1, vai dizer para nós: e Ele se fez acessível aos que não perguntavam por Ele. Ele se deixa ser ou se deixou ser achado por quem não o procurava. Esse é o nosso Deus. Jeremias, mais um texto para contribuir, Jeremias 29:13, vai dizer que aqueles que buscarem ao Senhor, têm a promessa que vão encontrá-lo, quando buscarem o quê? De todo o coração. Então o Senhor, olha que interessante, Isaías ele se torna acessível a quem nem perguntava por ele. Ele se deixa ser achado por quem nem procurava. Em Jeremias vai dizer que quem procura o Senhor vai encontrá-lo, quando procurar de todo o coração, ou quando buscá-lo de todo o coração. Por isso, amados, fica fácil nós compreendermos que os ossos, nesta visão, ouvem e obedecem a palavra de Deus. E guardem isso, amados, quando a palavra de Deus é proclamada, nada fica como está. Nada fica como está. Nada fica como está. Ou nos rendemos à palavra de Deus, ou então como aquele jovem, chamado jovem rico, que tinham muitos bens, e o Senhor reparte aos pobres: vem, siga-me. E aquele jovem sai triste,
porque ele possuía muitos bens. Diante da palavra de Deus proclamada, nada e nem ninguém fica como está, meus amados. Esse é o efeito da palavra de Deus. Somente aquele que venceu a morte tem o poder sobre ela. Quando nós olhamos Apocalipse 1,18, vai dizer assim, o Senhor dizendo: eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Efésios 2:1, um texto bem conhecido: e ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que restaura. Quando avançamos um pouco mais no texto, do versículo 7 ao 10, então ele profetiza e junta o nervo e cobre carne, e aparece então a pele, mas não ao espírito, né? Então o 9 vai dizer que ele profetiza para o espírito, e o espírito então dá vida. E depois, amados, desta visão, o capítulo 10 vai dizer, o versículo 10, vai dizer para nós: profetizei como ele havia ordenado. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, um exército muito grande. E o interessante que nos chama a atenção, meus amados, é no poder da palavra de Deus que o caos é colocado em ordem. É no poder da palavra de Deus que tudo que está desorganizado, bagunçado, um caos, é no poder da palavra de Deus é que é colocado tudo em ordem. E outra coisa, os mesmos olhos que viram toda aquela destruição, agora veem uma restauração completa. Eu não sei o que você tem visto, amados. Quando nós olhamos para esse mundo em qual vivemos, não precisamos nem falar, né? E sabemos que muitas coisas, ou a maioria delas, nós só vamos ver esta restauração no novo céu e na nova terra, quando o Senhor voltar. Essa é a realidade. Mas no seu dia a dia eu não sei qual é o quadro, o que você tem visto. O profeta, ao interagir com esta visão, os mesmos olhos que haviam visto toda a destruição, agora veem a restauração. Talvez você já tenha experimentado isso na sua vida, na vida de algum familiar, em alguma situação, a qual os seus olhos contemplaram um total caos, uma total destruição, mas agora seus olhos conseguem ver tudo restaurado, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E quando nós avançamos um pouco mais dentro deste nosso texto, meus amados, é muito interessante que dos versos 11 ao 14, o próprio Senhor Deus, ele vai interpretar esta visão ao profeta Ezequiel, e ele vai prometer um fim glorioso. É isso que nós vamos ver agora dos versos 11 ao verso 14. O próprio Senhor Deus interpreta esta visão e promete um fim glorioso. Vamos ao texto? Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel. E ele avança, dizendo: eles dizem, os nossos ossos secaram-se, a nossa esperança morreu, nós fomos totalmente exterminados. Interessante, meus amados irmãos, que Deus, através dessa visão de uma restauração de um corpo físico, da morte física, ele vai apresentar a restauração espiritual do seu povo, como é o tema da mensagem. Mas quando nós olhamos, amados, para esta parte, nós vamos perceber que
a ideia do Senhor aqui não é criar algo novo, não é criar um novo povo, mas restaurar a partir do estado em que o povo se encontrava. E isso é maravilhoso. Porque quando nós olhamos para a ideia humana, amados, é sempre descartar. Se o casamento não está bom, vamos arrumar um outro casamento. Descarta outro. Se alguém nos desapontou do nosso círculo de amizade ou familiar, é melhor deixá-lo de lado, deixá-la de lado. É melhor descartar. Mas o nosso Deus, amados, Ele não age assim. O nosso Deus, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. O nosso Deus, Ele está sempre pronto, de braços abertos, a nos receber, a nos restaurar, a transformar a nossa vida em qualquer situação. E eu quero chamar a atenção dos amados, porque quando o Senhor ele vai interpretar esta visão ao profeta, ele vai dizer assim, ó, eles dizem, o povo está dizendo isso, os nossos ossos secaram-se, a nossa esperança morreu, fomos totalmente exterminados. Amados, nós servimos a um Deus que está atento à nossa situação. Eles dizem, Deus está com os seus ouvidos atentos, amados, àquilo que você está vivendo, àquilo que você está passando. Deus está atento às nossas circunstâncias, meus amados. Interessante que nós sabemos que nós nem precisamos falar, mas aquele que sonda a mente e o coração, amados, Ele é sabedor de tudo. Por isso eu quero me prender dentro desse versículo, não nesse Deus que nós sabemos, meus amados irmãos, que está atento às nossas dores, à nossa situação. Mas eu quero chamar a sua atenção para a declaração do povo. Eles vão dizer, olha, volta a dizer, os nossos ossos secaram-se. A ideia que nós temos aqui, amados, é que a visão que Deus prepara e apresenta ao profeta está baseado no contexto da declaração do povo. Os nossos ossos secaram. E Deus então apresenta um exército de ossos secos. O contexto da visão está na declaração do povo. E é isso que eu quero chamar a sua atenção, a minha atenção, é isso que a palavra de Deus chama a nossa atenção esta noite. Meus amados irmãos, é muito importante reconhecermos qual é o nosso estado, qual é a nossa situação diante de Deus. O povo chega nesse estágio. Os nossos ossos secaram, a nossa esperança morreu, fomos totalmente exterminados. Eles têm consciência, eles têm noção de qual era o estado deles diante de Deus. A dificuldade, amados, que enfrentamos às vezes, aqui há muitas pessoas que estão vivendo uma vida completamente longe do Senhor, mas que não conseguem se humilhar diante de Deus e falar, Senhor, a minha situação é essa, o meu estado de vida é esse. Quando olhamos para o filho pródigo, lembra? Que ele pega a parte e vai, né? Mas há um momento que ele cai o quê? Em si. Há um momento que ele reconhece o seu estado. Ele fala, poxa, eu estou aqui, dividindo comida com os porcos, enquanto os empregados do meu pai têm tudo lá. Ele cai em si, ele reconhece o seu estado, amados. E isso é fundamental, isso é muito importante. Eu quero trazer um exemplo a qual eu vivi há uns anos atrás. Eu fui participar de uma Transcracolândia no Rio. E ficamos uma semana dentro de uma comunidade. Eu tinha um amigo, né, que eu conheci, o Senhor me deu esse amigo, Vladimir, um grande irmão, mais velho que eu, um companheiro que eu tenho, uma amizade que Deus me deu. E ele era meu companheiro lá e nós saímos em duplas para então evangelizarmos.
na comunidade, as pessoas no crack. Mas o que me chamou a atenção, amados, quando nós nos deparamos com um jovem, que ele puxava aqueles carrinhos de feira, e dentro daquele carrinho de feira estavam as coisas dele, cobertor, alguns itens ali pessoais. E ele puxava aquele carrinho com algumas pedras na mão, e nós paramos ele, Alexandre, o nome dele, e pedimos para falar com ele sobre o amor de Deus, e nós estávamos com aquela sacolinha, Jesus transforma, e a Bíblia dentro. E ele virou para mim e falou assim: você tem uma Bíblia aí? Eu falei: tenho. Ele disse: você me empresta? Aí eu tirei minha Bíblia e entreguei para ele. Ele pegou aquela Bíblia com as pedras na mão e começou a folhear, debruçado assim na alça do carrinho, e debruçar e folhear a Bíblia. E ele abria em Mateus. Eu gosto do Sermão do Monte. E ele abria em Romanos, e ele abria em Gênesis, e falava os textos, e todo orgulhoso, que ele conhecia muito a palavra de Deus. Já tinha tido um cargo na igreja lá, mas estava lá naquela vida. E ele folheava a Bíblia, e folheava outra passagem, e mostrava. O Vladimir me olhava com um baita dos olhos assim, e eu falei: o que eu vou falar para esse camarada? Ele maneja a Bíblia mais do que eu. Ele conhece mais versículos do que eu, e ele abria, ele lia, eu gosto desse, e amados, ali eu não sei, na realidade, quantos versículos, mas foi um tempo bom, vários, mas uma hora e algo que eu não me esqueço, quando ele abriu em Ezequiel 37, neste texto, ele fala: eu gosto dessa passagem aqui do Vale dos Ossos Secos, e eu falando: Senhor, o que eu vou falar para esse camarada, o que eu vou falar para ele, que argumento eu vou usar com ele? E ele, quando ele parou nesse texto, amados, eu falei para ele: Alexandre, eu vejo que você conhece muito bem a palavra de Deus. Não sei o que te levou a sair da presença de Deus. E sei que você tem um grande conhecimento, mas você precisa deixar este conhecimento agir e transformar o teu coração. Meus amados, quando eu falei isso, as lágrimas escorreram na hora. E começaram a cair nas páginas da minha Bíblia. E ali ele entregou aquelas pedras, entregou aquele carrinho e falou: me leva. Depois ele virou um radical. Não sei para onde que ele está hoje. Vou até perguntar ao Vladimir onde que ele está, que o Vladimir teve mais contato com eles. Mas, amados, aonde eu quero chegar com esse testemunho é que diante da palavra do Senhor, meus amados, ele caiu em si, ele reconheceu o seu estado, amados, e foi restaurado para a honra e glória do nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, meus amados irmãos. Aqui nós vemos o testemunho ou o relato de um povo, mas individualmente o Senhor trata da mesma forma comigo e com você. Ele trata no coletivo e no individual da mesma maneira. Assim como ele trata do seu povo, da igreja, ele trata de qualquer um. É dessa maneira que o Senhor age. Davi, Salmo 51, depois de pecar, Davi vai falar: Senhor, não retira de mim o teu espírito. Davi vai falar algo muito interessante. Ele vai falar: Senhor, restitui-me, devolve a minha alegria da salvação. Amados, depois de cair em si do ato que ele cometeu, de saber qual era a sua situação, o seu estado diante de Deus, ele vai falar: Senhor, por favor, não me abandone, Senhor, não retire de mim o teu espírito, devolva a alegria da salvação. Meus amados irmãos, o pecado ele faz isso, ele tira a alegria da salvação. Pior do que tirar a alegria da salvação é não ter a salvação, aí é pior. Mas ter, amados, a falta da alegria da salvação, meus amados irmãos, é terrível. Provérbios 28, 13, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará,
mas quem as confessa e as abandona alcançará a misericórdia de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o salmista no Salmo 40, versículo 17. Na verdade, ele vai reconhecer o seu estado. Ó. Na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, meu libertador. Ó meu Deus, não te demores. Ele reconhece o estado. Eu sou pobre e necessitado, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Meu Deus, que maravilha, meus irmãos. Há pessoas, meus amados, que estão sequíssimas por dentro. Há pessoas que não conseguem mais adorar ao Senhor. Assim como eles vão declarar aqui, a nossa esperança morreu. Há pessoas que estão secas de esperança, secas de fé. Até podem frequentar dominicalmente os cultos, amados, mas não conseguem mais adorar ao Senhor. Estão precisando ser restaurados pelo Senhor. Estão dependendo desta restauração de Deus. E eu quero começar daqui para frente a aplicar para as nossas vidas. Guardem isso, amados. Diante de nossos erros, de nossos pecados, porque o povo estava nessa situação por terem pecado contra o Senhor, por terem se afastado de Deus. E guardem isso, diante de nossos erros, de nossos pecados, dependermos das misericórdias do Senhor, sempre será a melhor decisão para nós. Diante de nossas falhas, diante das suas e das minhas, nós sermos dependentes das misericórdias do Senhor, amados, sempre será a melhor decisão para nós. E temos um exemplo claro bíblico que eu quero compartilhar com vocês. Davi. 1 Crônicas 21, depois você pode ler com calma, vai dizer que Satanás tentou contra Israel. Satanás tentou contra o povo de Israel e incitou a Davi a fazer um censo, contar todo o povo, contar os homens de guerra. Ele chama Joabe, então fala, Joabe, eu quero que você conte o povo para mim. E Joabe fala, mas Deus mandou você fazer isso, Davi? Vou parafrasear aqui algumas coisas. Deus mandou você fazer isso, rei? Não, mas conta que eu quero saber quantos eu tenho. Sabe aquela questão do orgulho pessoal, de talvez alguém que tem uma plantação muito linda, muito bonita, e ele senta na cadeira de balanço, e ele vai contemplar toda a sua produção que está ali, naquele campo, e ele está confiado naquela produção, e não confiado em Deus? É mais ou menos isso. Davi fala, eu quero saber quantos eu tenho. Quantos? E Joabe então vai contra a vontade, mas ele faz uma primeira contagem rápida. Depois vocês podem ler 1 Crônicas 21. E Davi conta 1 milhão em uma cidade, 400 e poucas mil em outra. Mas Deus levanta um profeta para falar com Davi. Davi, quem mandou você fazer isso? Eu não te pedi nada. E Davi, então, ele cai em si. E ele pede perdão ao Senhor. E o Senhor, que difícil, meus amados. O Senhor Deus dá 3 escolhas, e o Davi tinha que escolher um. 3 anos de fome, por causa dessa falha. 3 meses fugindo de inimigos. Ou 3 dias sobre a espada do Senhor. E a resposta de Davi é que nos ensina, meus amados irmãos, por isso que dependermos das misericórdias do Senhor é sempre a melhor decisão. Davi, ele vai falar isso, Senhor, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque as suas mãos são cheias de misericórdias. Eu não quero cair nas mãos dos homens, eu prefiro cair nas mãos do Senhor. Amados, por isso que diante dos nossos erros, dos nossos pecados, cair nas mãos, na misericórdia do Senhor é a melhor saída sempre para nós. E as pessoas precisam compreender isso e pagam um preço muito alto por não reconhecerem o seu estado
o estado da sua vida diante de Deus. E eu quero avançar e te convido a vir comigo. Olha as promessas do Senhor a partir do versículo 12. Uma promessa, ou as promessas, cheio de graça e cheio de misericórdia do Senhor, meus amados. Olha o que ele vai dizer. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, porque o estado deles era uma de morte espiritual. Eu vos farei sair das vossas sepulturas, e eu vos trarei a terra de Israel, ó povo meu. E eu quero chamar, ó Deus, ou melhor, a palavra de Deus nos chama a atenção esta noite, dentro desta ação ou dessas ações de Deus, está cheia de graça, como falei, cheia de misericórdia, e presta atenção, o Senhor vai dizer, eu abrirei as vossas sepulturas. Não há como, amados, se o Senhor não abrir, se o Senhor não agir, se o Senhor não intervir, não há como. Ele fala, eu abrirei. E percebam que mesmo se conseguíssemos abrir, ele vai falar, e eu vos farei sair. Mesmo que elas estivessem abertas, era impossível sair. É o Senhor que age, é o Senhor que faz. E ele termina dizendo, e eu vos trarei a terra de Israel. E o que nos chama a atenção, que ele vai terminar dizendo, ó povo meu. Este é o nosso Deus, cheio de graça e misericórdia, amados. Mesmo diante de nossas falhas e de nossos pecados, nós continuamos sendo povo de Deus, servos do Senhor. E por isso temos esta graça e a misericórdia de Deus sempre pronta para nos alcançar, meus amados. Sempre disponível para nós em todo tempo. Em todo tempo. O Senhor, ele não deixa de falar, ó povo meu. Propriedade exclusiva do Senhor, como o apóstolo Pedro vai dizer na sua carta. Propriedade do Senhor. Eu avanço um pouco mais, aplicando mais uma vez para as nossas vidas. Saiba que qualquer ação de Deus na sua vida, no caso que nós estamos vendo aqui, a restauração do povo, é mais uma oportunidade que você tem de conhecer mais o Deus que você serve. Qualquer ação de Deus na nossa vida, e volto a dizer, no caso que nós estamos vendo aqui, de restauração, é mais uma oportunidade que temos de conhecer o Deus que nós servimos. Porque ele vai dizer, olha, e quando eu vos abrir a sepultura, olha o versículo 13, e vos fizer sair, sabereis o quê? Que eu sou o Senhor, ó povo meu. São experiências, amados, que nós precisamos aproveitar para conhecermos mais o Deus que nós servimos. Quando nós olhamos toda a trajetória de Jó, quando chega no último capítulo, verso 42, capítulo 42, versículo 5, um texto conhecido de todos nós. Jó vai dizer, vai declarar, com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Experiência com Deus em tempos difíceis. É isso que Deus faz. É isso que Ele vai mostrar para o povo. Olha, e quando eu fizer isso tudo, vocês vão saber que eu sou o Senhor. Muitas vezes, amados, nós cometemos essas mesmas falhas. Somos tentados a esquecer que o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Deus. É o nosso Deus. E que somos povo dele. E avançando um pouco mais, verso 14 vai dizer para nós, e vos porei o meu espírito e vivereis. Olha o verso 14, e porei em vós o meu espírito e vivereis. E porei na vossa terra, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse e cumpri isso, diz o Senhor.
e vos porei o meu Espírito e vivereis. É o Espírito Santo de Deus que renova. É o Espírito Santo de Deus que restaura. Quando olhamos para Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 11, diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. É o Espírito Santo de Deus, amados, que nos renova. E é muito interessante que, lembrando de Jeremias 18, naquela passagem, desce à casa do oleiro, e o texto vai dizer para nós que quando o oleiro estava fazendo um barro, nas mãos do oleiro, ele se deforma. E o texto é bem interessante porque vai falar assim, ó, do mesmo barro, o oleiro fez um vaso novo. Percebam que o vaso é novo, mas o barro é o mesmo. E é isso que Deus faz comigo e com você. É do mesmo barro que Ele transforma. É do mesmo barro que Ele restaura. É do mesmo barro, eu e você, que Ele faz tudo novo. Quando nós olhamos, amados, para a ideia desse texto de restauração espiritual de um povo, vai nos levar para a história maior de toda a Bíblia. Deus em Cristo Jesus quer restaurar aqueles que são seus, para se tornarem como Ele havia criado, lá na criação. Essa é a ideia. Para voltarmos a ser como fomos criados. E eu trago uma outra aplicação para nós. Guardem isso também. Não existe lugar, situação ou circunstância, e principalmente de pecado, que o Senhor não possa te alcançar e te restaurar. Não existe. Não existe, volto a repetir, lugar, situação, circunstâncias e principalmente de pecado, que o Senhor não possa te alcançar e restaurar a sua vida. Nessa nossa evangelização na comunidade, nós encontramos com uma menina, e ela estava até armada no meio da comunidade lá, era tipo segurança, né? E nós encontramos com elas, e quando tinha mulheres, as meninas que abordavam, né? É sempre assim. Então as meninas abordaram e nós ficamos em volta. E as meninas perguntaram: a gente pode te dar um abraço? Ela com a arma. Aí ela falou assim: não quero não, porque para mim não tem solução. Aí as meninas: mas claro que tem solução sim, ué. Ela falou assim: não tem solução para mim porque eu sou uma assassina. Não tem solução. E as meninas então choraram com ela, leram a palavra de Deus com ela. E assim ela saiu dizendo que iria devolver aquela arma. Então, amados, não existe lugar, situação, circunstância e principalmente de pecado que o Senhor não possa te alcançar e restaurar a sua vida. Quando olhamos o Salmo 139, no versículo 7 a 10, o salmista vai dizer: para onde eu fugirei do teu espírito, não é? Se eu subir aos céus, se eu montar a minha cama na profundeza do abismo, se eu subir às asas da alvorada, se eu descer à profundidade do mar, o versículo 10 ele termina: ainda assim a sua mão me sustentará. Ainda assim a sua mão me sustentará. Em qualquer circunstância, amados, o Senhor está pronto a alcançar a sua vida e restaurar a sua vida, para a glória do nome dEle. E eu quero terminar esta mensagem. 1 Pedro 5,10 vai dizer assim:
Olha que texto lindo, 1 Pedro 5,10. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo haverá de reabilitar, ou na NVI de restaurar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Esse é o nosso Deus. Vou voltar a ler. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo haverá de restaurar, de confirmar, de fortalecer e de alicerçar, para a glória do nome dEle. Aleluia, meus amados irmãos. Aleluia. Mark Dever, ele tem uma frase muito interessante, ele vai falar que o paraíso não é só um lugar a qual almejamos, mas o paraíso é um relacionamento com Deus. Paraíso é um relacionamento com Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele vai dizer: justificados em Cristo, nós temos paz com Deus. E isso é o que importa, meus amados irmãos. O mundo pode estar um caos, como está, mas se tivermos em paz com Deus, nós temos tudo. Nós temos tudo. Para nós orarmos, o Senhor, no poder do seu Espírito, ainda continua retirando corações de pedra e graciosamente dando coração de carne. Coração de carne para que possa pulsar, irrigar todo o nosso ser para a glória do nome dEle. Amém? Você pode se colocar de pé, vamos orar? Senhor, teu povo está diante de ti, a tua igreja está diante do Senhor, as nossas vidas estão expostas diante de ti. O Senhor é o único que consegue fazer a leitura de todo o nosso ser. O Senhor tem tudo em suas mãos. E nós clamamos, ó Deus, pela misericórdia do Senhor esta noite sobre nossas vidas, Pai. Restaura, Senhor, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão desanimados, Senhor Deus, que não conseguem adorá-lo mais ao Senhor. Meu Deus, e por que não restaurar saúde, restaurar relacionamento para a glória do teu santo nome, meu Deus. Por favor, Deus, nós dependemos de ti, meu Deus. Ah, Senhor, nos ajude, meu Pai, diante das nossas lutas e dificuldades, Deus, termos o Senhor sempre como nosso auxílio, Pai. Sempre, ó Deus, na dependência do Senhor e nunca nos esquecermos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso único Senhor e de que nós somos o povo do Senhor. Ah, Pai, nos ajude, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, como o Senhor nos trata, com bondade, com graça e misericórdia, sem merecimento algum, meu Deus. O Senhor nos ama. E nos ajude, ó Deus, a adorarmos e a servi-lo, Deus amado, como o Senhor merece. Somos frágeis, somos pequeninos. Nós dependemos do Senhor, do teu Santo Espírito, Pai. Por favor. A oração de Davi, quando ele diz que quem era ele ou quem era o povo, para que pudesse dar livremente tudo ao Senhor. E ele declara:
tudo vem de ti, e é das tuas mãos que nós entregamos ao Senhor. Tudo é teu, Senhor, e principalmente as nossas vidas pertencem ao Senhor. Por isso nós pedimos restauração, Pai, para os abatidos, por aqueles que cometeram algum erro, Senhor, e ainda não conseguem compreender o seu estado diante de Ti. Restaura, Senhor. Reaviva, coloque de pé, como nós lemos na Tua palavra. Coloque de pé, Senhor, para o louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, meu Deus. Amém. Podemos assentar aqui. Irmão Elinho, que está na porta, acho que vai falar contigo. Que bênção, né, irmãos? Graças a Deus, a gente pôde ouvir a voz de Deus, podemos ouvir aquilo que Deus queria falar com cada um de nós aqui nessa noite, através do pastor Luiz Fernando. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, a vida da sua esposa, da sua família, meu irmão. E foi um prazer para todos nós, com certeza, ouvirmos o irmão. Irmãos, está encerrado o nosso culto dessa noite, com uma oração silenciosa. Feche seus olhos, curva sua fronte, para que tenhamos, orando ao Deus, para que tenhamos uma excelente semana. Amém?